complementa. Mas é isso. Vou parar de falar porque nós queremos ver a Patrícia, né? Isso. Agora eu vou, doutora Patrícia Sanches, que é aqui do Rio de Janeiro, que nos orgulha, vai falar sobre o tratamento de dados pessoais no melhor interesse de crianças e adolescentes. Patrícia. É comigo agora? É com você. Gente, boa tarde a todos. Obrigado, nosso presidente Luiz, pelo convite. Muito obrigada. É uma honra estar na presença de todos vocês aqui. Muito legal. E BDFan é minha casa desde sempre. Então, estar conversando aqui com vocês é demais. E então, queria mandar um beijo para o nosso presidente nacional, Rodrigo, para a Berenice, para todos vocês. Bom, o que eu trouxe hoje é totalmente atual, né? Ouvindo aí a Glícia falando da questão do mundo virtual, que a criança não percebe esse mundo virtual como real. E aí a pergunta que a gente começa assim, o mundo virtual, esse que a gente está agora, ele é um mundo real? Eu acho que hoje é muito mais fácil da gente responder, porque isso tudo que está acontecendo agora é real. Essa palestra é real, as conversas são reais, as lives. Então, isso também é o mundo real. Também é o mundo real. A questão da percepção é que é importante. E aí que entra a situação desse tema que eu preparei aqui especificamente para a gente conversar, que é justamente esse imbricamento do direito da personalidade e da questão dos nossos dados, porque hoje os nossos dados, eles são uma extensão da nossa personalidade. Então eu trouxe aqui para vocês, e aí eu tomei a liberdade de fazer um trabalho para vocês acompanharem aí, espero que vocês estejam todos conseguindo visualizar. Então eu fiz aí o tratamento de dados pessoais no melhor interesse de crianças e adolescentes. E aí, quem quiser, depois desse material, pode entrar em contato comigo aí por e-mail, e eu sei que muitas dúvidas vão surgir, porque é uma temática, embora não tão nova, mas traz um assunto, traz uma questão pontual, que são os dados pessoais, né, o tratamento agora, uma legislação bastante nova para a gente, e qual é o imbricamento disso com as nossas relações familiares. Então, eu trouxe aqui para vocês esse trabalho e eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que é importante a gente conversar o que é essa legislação nova aí que eu trouxe para vocês. Eu espero que você esteja acompanhando. Na verdade, nós temos uma lei geral de proteção de dados pessoais aqui no Brasil, que já está vigente, parte dela ela já está vigente. Então, é importante que essa legislação ela veio calçada na legislação europeia, que é a GDPR, que ela reuniu toda essa situação que está acontecendo atualmente. Hoje, você coloca os seus dados pessoais, eles são colocados na rede, os seus dados pessoais eles são monetizados. Então, assim, hoje, qualquer dado que você coloca, o seu dado hoje ele é vendido, você não sabe aonde está. Hoje você vai comprar um calçado, você tem que dizer a data do seu nascimento, você tem que dizer um CPF para poder fazer a compra de um calçado. Na hora que você dá o seu CPF para aquela loja de calçado, por exemplo, o que está sendo feito com aquele seu dado? O que está sendo feito com aquela sua data de nascimento, aquele conjunto de informações que dizem sobre você? Qual o tratamento que esses dados estão sendo dados? Imagina hoje o CPF diz muito da gente, né? Praticamente nós somos hoje reconhecidos pelo número do CPF. Então, tem empresas que fazem fortunas com esses dados. O que faz essa legislação, na verdade, é dar a titularidade desses dados para a pessoa. E como os dados hoje são uma projeção da sua personalidade, quem você dados pessoais, na verdade, aquele conjunto de informações que se tem e que identifica uma determinada pessoa, que é capaz de identificar uma determinada pessoa. Então, hoje, esses dados, eles correm o mundo inteiro e você, se não concede uma informação pessoal sua, você não consegue ter acesso a produtos e a serviços, né? Então,
No tocante à nossa legislação, ou seja, a nossa LGPD, olha só que interessante, né? Nós temos aqui a legislação, que ela está em vigor no Brasil desde 2018, no tocante a 2 elementos, tá? Que é especificamente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E também quanto ao Conselho. Então, quanto a isso, quanto a essa formação dessa autoridade nacional, quanto ao Conselho, a legislação já está vigente. E é muito importante que essa legislação, o todo dela, né, o restante, ou seja, a concessão dos direitos, a adequação que todos precisam fazer para respeitar a LGPD, precisa já estar vigente, até porque se tem tratados aí hoje com a OCDE, por exemplo, que é obrigatório que o país esteja com uma regra vigente a esse título, né? Mas a questão toda agora, rapidamente, só para dizer quanto à vigência do restante dessa legislação, inicialmente prevista para agosto, agora de 2020, tá? Mas já tem hoje uma proposta, já tem uma medida provisória e tem também um projeto de lei que pode alterar a data da entrada em vigor da grande maioria dos artigos dessa legislação. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver o que vai sair dessa questão, quando, afinal de contas, que a gente vai ter toda essa proteção que a legislação nos concede. Porque é muito interessante que, a princípio, parece que é uma legislação voltada para empresas. Mas não, pelo contrário, é uma legislação que concede a titularidade dos dados pessoais. Veja que é muito importante, né? E aí, se tratando da privacidade, que é o que a legislação se propõe, né? Ela resguardar a privacidade. Olha que interessante, eu trouxe para vocês, aí deixa vocês verem a foto, né? Essa situação, essa discussão sobre a privacidade, ela é moderna, vamos dizer assim, e ela advém de uma foto que foi publicada em 1890, né, sobre uma festa de casamento. E aí isso impulsionou essa discussão quanto ao direito da privacidade. Né? Como é que as pessoas estão reunidas entre amigos num evento particular, como é que uma foto sai num jornal? Então, essa discussão toda começou, o primeiro artigo jurídico, né, que se tem história a respeito do direito da privacidade, foi aí publicado em 1890. Né? Então, muito interessante isso. E aí, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, agora vamos entrar efetivamente, né, no que nos traz aqui. Olha só, o artigo 1º dela diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar do tratamento. Tá? E qual é o objetivo dela? É proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, veja que é todo um arcabouço de proteção dos dados. E veja, é importante dizer que não são só os dados digitais, não. Qualquer tipo de informação, pode ser por meio físico, pode ser por meio eletrônico, referente a uma determinada pessoa. Tudo isso é dado pessoal. Só que esses dados pessoais, a partir de agora, passam a estar dentro de todo um arcabouço de proteção dos direitos da personalidade. E o que isso transforma... Opa, olha só. Desculpa, gente. Agora, para poder continuar, eu preciso colocar o CPF, o telefone, o e-mail para poder continuar aqui essa nossa palestra. Então, vocês me desculpem, eu vou preencher aqui para poder continuar com vocês. Espera aí, só um instantinho. Pronto. Agora sim, eu já vou poder continuar. Já coloquei os meus dados. Você imagina, né? Todo mundo passa por isso em algum momento. Você está no meio de um livro, está no meio da leitura de um artigo muito interessante, você tem acesso a um software que seja jurídico, seja qualquer um, e aí, de repente, para continuar, você precisa colocar os seus dados pessoais, você precisa colocar um e-mail, você precisa... E é claro que para você ter acesso a esse serviço que está lhe sendo oferecido, ou para você obter aquele produto que você necessita, você é quase que obrigado a preencher os seus dados pessoais. E a questão é, isso é gratuito?
Não existe serviço gratuito ou produto gratuito. Você acabou de pagar por esse serviço com os seus dados pessoais. Então, se nós passamos por isso no nosso dia a dia, você imagina uma criança que provavelmente pode ser que esteja até aí do seu lado, o seu filho no telefone, e olha só as pegadinhas, né? Como ganhar vida em 5 segundos de jogo, veja um joguinho secreto no seu celular, e é claro que aí aparece, olha que interessante, aparece um formulário para que a criança possa preencher. Coloca ali data de nascimento, coloca um nome, e aí dá o cadastre-se. Ou seja, os dados pessoais dessa criança, desse adolescente, ou o seu, já foi. Para onde? Para onde? O que estão fazendo com seus dados? E a gente sabe, e a Glícia muito bem colocou aí, a questão, o mundo virtual, ele não é um mundo que não seja real. Ele também é um mundo real, um mundo virtual. Então, através de situações no mundo virtual, se tem coisas muito boas, como essa nossa reunião aqui, por exemplo, está no mundo real virtual. Mas também acontecem coisas muito, muito chatas, né? Acontecem até, a gente chama do cyberbullying, né? Que leva a suicídio, que leva a crimes, e aí nós estamos vendo aí, atualmente, é um assunto bem atual, né? E aí, veja só, todos nós já passamos por algum momento, estamos hoje no nosso Facebook, ou o adolescente está no Facebook, e de repente acontece de aparecer essa página que você faz, você preenche, né? Me diga a sua personalidade de acordo com a forma como você carrega a sua bolsa. Todos nós, em algum momento, já participou de colocar assim, um joguinho desse na internet. Você imagina para um adolescente que veja quem é a pessoa certa para você. Olha, é o que todo adolescente quer saber. Quem é a pessoa certa para você? Olha só que beleza. É claro que o adolescente vai clicar ali e vai preencher. Na hora que você clica, vai preencher dado pessoal, qual é a data do seu nascimento, qual é a cor que você mais gosta. Então, veja que a internet também, ela nos traz uma série de situações, né? Então, escolha a casinha, o tipo de casinha vai dizer qual é o seu tipo de personalidade. Então, a todo o momento, os seus dados estão sendo compartilhados com a internet. E seja lá com quem. Quem está com os seus dados, né? O que está acontecendo com os dados do seu filho, desse adolescente. E aí, então, vamos passar a ver o que é esse tratamento de dados, né? Ou seja, o que a legislação traz aí de tão importante. A legislação diz que a cada momento que você clica no enviar os seus dados, esse dado está sendo tratado. Então, coletar esse dado já é um tratamento. Produzir qualquer tipo de produção, recepção, classificar os dados, utilizar, tudo isso é tratamento. Isso quer dizer que qualquer situação envolvendo dados pessoais, seja de um adulto, de uma criança, de um adolescente, que seja entregue à rede da internet, ou então mesmo até um papel a uma determinada pessoa, que é o controlador desses dados, passa a ser tratado. E aí surge para esse controlador, para quem está tomando esses dados, uma enorme responsabilidade. Então, as empresas, as escolas precisam se adequar, todos precisam fazer uma adequação à internet. À LGPD. Porque, veja, o que a escola faz com os dados do seu filho? Será que a escola guarda esses dados de uma forma segura para que situações muito privadas e muito particulares referentes ao seu filho ou à própria família dele está sendo resguardado? Então, aqui, o que é importante que a gente visualize? Que é o direito à privacidade, a autodeterminação informativa. Olha que importante, essa lei, ela conduz a uma autodeterminação informativa, ou seja, o titular vai dizer para quem ele quer informar, ele tem liberdade de se expressar e de informar o que ele achar que seja importante, tá? E o que é o mais importante, uma situação aqui, que é o livre desenvolvimento da personalidade, justamente nessa extensão aí
de que se tem de que os dados pessoais sejam um espelho, né? Seja uma expansão da sua própria personalidade. E é claro que é. Os seus gostos, as suas preferências são dados referentes a você. Então, essas situações todas, elas são muito resguardadas pela legislação, né? Então, quais são os princípios que regem? A finalidade. Qual é a finalidade que esse tomador, que esse controlador está requerendo os seus dados? Por que eu tenho que dar data de nascimento na hora que eu vou comprar um sapato? Por que eu tenho que colocar o endereço na hora que eu estou comprando um e-book, por exemplo, que é um livro virtual? Por que tem que ter o meu endereço se não precisa do endereço para me entregar nada? Eu já estou comprando pela internet e o produto ele vem de forma digital. Então, a finalidade, a adequação, para que aquele dado está sendo dado, qual é a necessidade de você fazer o tratamento daquele dado, ou seja, coloca nas mãos do sujeito a titularidade sobre os seus dados pessoais. E o sujeito pode controlar, inclusive, quais são as informações que são dadas de seus filhos, que sejam crianças, sejam adolescentes, quais as informações que tem sobre você na internet. Você já fez um testezinho? Já colocou o seu nome ali no Google e deu Enter? Se você não fez, depois que terminar aqui, você testa para ver o que acontece, né? Então, o que eu trago aí para você, né? Eu digo, a legislação fala o que é um dado pessoal. Por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição, da LGPD, fala o que é um dado pessoal. Então, é aquele conjunto de informações, aquele conjunto de dados, conjunto de informações que dizem sobre você, né? Seja o seu CPF, seja o seu endereço, seja a sua data de nascimento, mas também quais são as suas preferências. Que cor você mais gosta, qual o tipo de alimentação, qual o seu estado de saúde, né? Qual a sua orientação sexual, qual é a sua... Enfim, então, todos esses dados também precisam ser muito bem resguardados. E aí existem dados que são mais sensíveis, e aí faz com que a legislação traga uma responsabilidade ainda maior para aquela empresa ou para aquela pessoa que está controlando os dados pessoais, né? Então, vejam aí, o dado pessoal sensível. Fala sobre a origem da pessoa, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização religiosa, enfim, questões filosóficas, políticas, de saúde, a biometria, dados genéticos sobre essa pessoa, isso tudo são dados sensíveis, tudo dados sensíveis, tá? E por serem dados sensíveis, não basta só o consentimento, que deve ser livre e inequívoco, né? O consentimento do titular desses dados pessoais que concede às empresas, à escola, concede à academia, enfim, acerca dessas informações. Então, quando você tem o consentimento, você abre uma situação, mas o consentimento ele não é absoluto. Ele não é absoluto, ele não concede ao controlador um poder absoluto sobre todos os seus dados. Pelo contrário, no momento que você dá o consentimento, surge, aí inverte, aí que faz a legislação. Ela protege os dados, então inverte. Na hora que você consente, traz para o controlador uma série de obrigações que deve proteger esses dados, deve fazer com que a pessoa tenha livre acesso a esses dados. Inclusive, concede ao titular o direito de determinar que os dados sejam eliminados daquele banco de dados. E aquelas informações você não quer que elas estejam ali. Então, por exemplo, uma escola onde contém dados sensíveis daquelas crianças, daqueles adolescentes, situações que acontecem na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. Então, também é importante que a sociedade comece a clamar dessas instituições de ensino, estou dando a instituição de ensino como um exemplo, né? Mas comece a clamar dessa instituição de ensino como está a adequação dessa instituição de ensino para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, essa instituição de ensino ela já está preparada para cuidar
desses dados pessoais? Ela já está preparada para manter o sigilo e a segurança desses dados pessoais? Então, só lembrando que quando a gente fala de LGPD, quando a gente fala de direitos da personalidade, porque hoje o dado é um direito da personalidade, quando você fala de direito da personalidade, surgem duas tutelas, né? A tutela positiva, ou seja, de proteção dessa personalidade, né, por toda a sociedade, por toda a coletividade, e existe a tutela negativa de não ofensa. Então é muito importante que estejam bem ligados nisso, né? Porque é um direito da personalidade, isso é muito importante. Então, agora vamos rapidamente aqui colocar para a questão dos cuidados específicos para criança e adolescente, né? Então, é um assunto bastante extenso que a gente precisa andar um pouco mais rápido aqui. Então, quando a gente fala do melhor interesse da criança e do adolescente, na verdade, esse melhor interesse, esse princípio, né, ele tem um caráter elástico, porque ele abrange toda uma gama de direitos. E aí, obviamente, que a LGPD ela cumpre um papel também protagonista, né, nessa dinâmica de proteção, junto com o ECA e junto com outros institutos protetivos desse melhor interesse da criança e do adolescente, né? Então, o artigo 4º, especificamente, dessa legislação, ela vai cuidar dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Mas tem aí uma situação muito interessante, né? Porque coloca aí, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado no seu melhor interesse. Ok, mas nenhum dos parágrafos seguintes fala em adolescente. A partir de agora, só fala de criança só fala de criança, o tempo todo criança. Na nossa legislação, criança até 12 anos, né? Então, de 12 a 18, a gente tem aí um gap que, obviamente, vamos utilizar da legislação ordinária. Vamos utilizar aí do Código Civil para poder fazer a proteção. Então, o que é importante aqui, né? Que o tratamento de dados pessoais de crianças, ele deve ser realizado somente com o consentimento que seja específico e destacado de pelo menos um dos pais ou responsável. Então, é uma situação muito importante, ou seja, eles não podem ser coletados sem esse consentimento. Há uma única hipótese em que esse material pode ser coletado. Há uma única hipótese. E essa única hipótese é no momento em que há necessidade de pegar o dado da criança, por exemplo, para fazer contato com os próprios pais. Pegar um telefone, pegar um e-mail, eu preciso desse e-mail, eu preciso desse dado para poder fazer contato e proteger o próprio incapaz. Né? Então, seria essa única possibilidade. E aí, caminhando, você tem que o fato que os dados de crianças e adolescentes, você captar esses dados, né, não pode condicionar que os pais deem os seus próprios dados para que a criança tenha acesso a determinados tipos de produtos ou de serviços. Né? Não pode condicionar que os pais deem os seus dados pessoais para isso. Né? Então, todas as informações sobre o tratamento de dados, elas precisam ser simples, clara, acessível e voltado à característica físico, psíquico, motora, perceptiva, sensoriais daquela criança ou daquele adolescente. Mas olha que, mais uma vez, o parágrafo 6º só fala de criança. Mas é claro que a gente vai aplicar aí um contexto maior, que vamos aplicar junto o ECA, e ali se tem situações bastante específicas também em relação aos adolescentes. Né? Então, é importante que a gente visualize quais são os riscos. Né? Agora, rapidamente, já fazendo um encerramento, né? Pena que muito rápido, mas quais são os maiores riscos que crianças e adolescentes têm hoje? Né? Olha quantos. Né? Tem o abuso sexual de crianças e adolescentes através da internet, tem o cyberbullying, exploração sexual, exposição a conteúdos inapropriados, tem o grooming, que é o ganho de confiança daquele adolescente ou daquela criança, obviamente para atingir um outro objetivo, a publicação de informações privadas, tem o sharing,
que é justamente quando você faz publicação de fotos de crianças na internet, o que é muito comum hoje, né? Então, ou seja, a preocupação de se cuidar da privacidade daquela criança. Será que uma exposição grande dessa criança na internet vai ser boa para ela no futuro, né? Então, tem vários tipos aqui, o happy slapping, que é uma forma de cyberbullying, mas fazendo com que a criança seja humilhada, inclusive tem uma situação que hoje já está sendo cuidada criminalmente, né, de pais que... um casal que tem 7 milhões, de seguidores, que tem um canal que faz bullying o tempo integral com a criança enfim, ou seja, expõe a criança a situações humilhantes, e eu acho que esse site já foi tirado do ar, mas são 7 milhões de seguidores que esses pais têm, né? Não é bom nem muito falar para não dar ibope a situações como essas, né? Então, sempre muito importante. Aqui eu trago uma tela que muitos de nós nem sabemos que existe, né? Na verdade, dentro do seu Windows aí, você pode acessar a questão de controle dos pais, né? Dizer o que a criança pode ver, o que ela não pode ver, quais são os sites, e os pais têm hoje um controle dentro, já é uma ferramenta que já foi mais ou menos realizada, já pensando nessas regras que vêm acontecendo, né? E aí a própria legislação prevê multas, prevê uma série de penalizações para as empresas que não estiverem com adequação à LGPD, né? No tocante à proteção desses dados pessoais de crianças e de adolescentes, né? Então, muito importante aqui é que nós verifiquemos que a LGPD, nesse tocante da proteção da criança e do adolescente, ele não vai operar sozinho, né? Ele vai integrar um sistema de proteção. Tá? Então, junto com o ECA, junto com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, o próprio Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras legislações infraconstitucionais que a gente já tem para poder observar junto, fazer uma integração da LGPD. E aí eu vou encerrar falando sobre o melhor interesse da criança e do adolescente, né, que é um conceito tão elástico, mas tão importante, né, porque fez com que a criança e o adolescente passasse a ser protagonista dos seus, dentro de um contexto de família, dentro do contexto da sociedade, né? Então, passou a ser protagonista dos seus próprios direitos. Isso foi muito importante. Deslocou a criança, né? Colocou a criança como protagonista. Então, para fazer um fechamento aí, né? Que seria esse melhor interesse da criança e do adolescente, né? É colocar com primazia, né? A primazia do respeito e do reconhecimento da sua integridade como pessoa, tá? Em pleno desenvolvimento das suas capacidades físicas, psicológicas e do próprio desenvolvimento da sua personalidade. E aí, então, eu vou encerrar essa conversa nossa. Eu acho que é um tema novo ainda, pouco explorado às vezes, no tocante do direito das famílias. E é tão importante hoje esse controle que os pais possam ter quanto aos dados pessoais. Ter controle sobre os seus próprios dados pessoais quer dizer ter controle sobre os dados pessoais da sua própria família, dos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, de toda a entidade familiar. Recentemente, eu junto com a doutora Elizabeth Lamosa, fizemos um trabalho sobre, justamente relacionando a Lei de Proteção de Dados com as relações familiares, está publicado lá no site do IBDFAN. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo e aqui colocando que a internet ela tem fins muito benéficos, né? A rede social tem fins muito benéficos. Isso que nós estamos passando hoje, se não fosse a internet, ficaria muito mais difícil, né? Se não fosse esse mundo real, virtual, seria muito mais difícil. Inclusive, eu chamo vocês aqui agora a fazer eu sou presidente da Comissão de Direito Homoafetivo aqui do IBDFAN do Rio de Janeiro, e aí participando da reunião
online, né, reunião nacional das comissões da diversidade sexual, nós, aqui, a Comissão do Rio de Janeiro, teve a ideia, propôs, né, e aí a Comissão Nacional está estudando, que é a criação de uma rede online de apoio LGBTI. Então, você veja que a rede, a internet, ela também nos traz coisas boas, né? Então, e essa rede seria com psicólogos, com contadores, com médicos, e todos abertos à causa LGBTI, né? Onde essa população possa se sentir acolhida. Então, se você que está assistindo tiver interesse em participar, se você também tiver interesse em criar, enfim, ou integrar uma comissão da diversidade sexual e de gênero do IBDFAN do seu estado, pode me mandar e-mail e eu encaminho para quem tiver que ser. Então, é muito importante essa questão da internet. E aí até vou fazer uma colocação aqui para o IBDFAN nacional, né? Será que não seria interessante a gente criar um curso online aí de segurança na internet voltado para a proteção das famílias, lançando aí uma situação, e também a criação de uma comissão que trata de família e tecnologia, né? Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN. Então está aí a minha proposta colocada. E agradeço a todos vocês. Sei que foi muito rápido, a gente tem pouco tempo, a legislação é muito extensa e a gente tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E aí, numa outra oportunidade, a gente se encontra novamente. E espero que a gente possa se abraçar, que a gente possa estar juntos agora, daqui a pouco tempo, se Deus quiser. Beijo para vocês e estou à disposição por e-mail. Podem mandar perguntas, o que for. Eu mando esse material para vocês por e-mail também. Obrigado, presidente. Obrigado a você, Patrícia. Obrigado e vamos levar essa ideia adiante da comissão, do curso, né? Afinal de contas, o IBDFAN, ele luta contra, não apenas como preconceito, mas está sempre trazendo ideias novas e você agora traz uma ideia nova. Vamos conversar sobre isso, vamos levar essa ideia adiante, sim, Patrícia. Obrigado. Aliás, todas as pessoas que tiverem boas ideias, como a Patrícia, apresentem-se, por favor. Né? Obrigada. Patrícia, parabéns pela sua explanação.